Ao longo desse mês, nós falamos sobre vários temas de suma importância para discutirmos com a igreja, né? Nós falamos sobre coragem para enfrentar os grandes desafios, coragem para servir, para estar à frente do trabalho, né? Falamos sobre coragem para persistir na fé no último domingo, e hoje nós vamos falar coragem para reconstruir relacionamentos. É por isso que agorinha mandou todo mundo se abraçar enquanto a gente louvava, né? Isso é proposital, vocês podem brigar com ele ali. Eu vou pedir, por gentileza, o slide, o passador de slide, por gentileza, com quem está. Ah, joia, Samuel, obrigado, agradeço. Nós vamos falar sobre essa ótica de reconstrução de relacionamentos, e não só no âmbito da igreja, mas gostaria de, desde já, incentivar a igreja a pensar na reconstrução de relacionamentos, tanto no âmbito da comunidade religiosa, quanto no âmbito familiar dos nossos relacionamentos, né? Vamos ver se vai passar aqui. Eu sempre apanho com isso. Ah, pera aí, que já veio antes, né? Ninguém viu. Esse daqui é o chamado cilindro de Ciro. Lembra, Neemias está escrevendo, ele está na corte real, e ele recebe notícia dos irmãos de que Jerusalém está devastada. E esse cilindro de Ciro conta um pouco do que a Bíblia já conta, né? Nós temos a narrativa bíblica do retorno dos irmãos de Jerusalém, e aqui nessa argila cozida, né, nesse cilindro aí, tem a história de Ciro contando aí como é que foi o retorno desses homens, ele permitindo, né, tinha política de boa vizinhança de Ciro, autorizando a reconstrução dos templos, autorizando o retorno dessa turma para sua terra. Eles foram tirados da sua terra natal e levados como escravos para outros locais, né? Um deles para Suzã, primeiro o cativeiro chamado Assírio, depois o cativeiro babilônico. E aqui eles retornaram. E esse cilindro de Ciro corrobora com um relato bíblico, justamente dizendo sobre esse retorno. Foi encontrado em 1879 nas ruínas da Babilônia e retrata um pouco isso. Aí em Neemias, eu vou pedir para vocês voltarem aí no livro de Neemias, no capítulo 1, diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Uma cidade sem muro é uma casa sem muro nenhum, né? Livre aí para qualquer um entrar e saquear. Então, uma cidade antiga sem muro está aberta para qualquer um entrar e saquear. Eu vou pedir, Augusto, coloca aquele slide sobre o retorno dos israelitas, né, agora chamados judeus, então, do cativeiro babilônico, por favor. Nós temos o retorno deles, aí está, então Augusto ampliando um pouquinho. Nós temos 3 retornos, com Esdras, aí depois Zorobabel, minto, na primeira, depois Esdras e um pouco Neemias. Então, isso daí é o período de retorno deles. Aí Neemias recebe essa notícia de: olha, está terrível, voltaram, mas não é como antes. Está tudo destruído, está sem muro, grande sofrimento. Então essa é a situação desses irmãos, né? Então o muro de Jerusalém destruído, sofrimento, humilhação. Aí Neemias vai receber esse relato. E nós falamos sobre vários temas esse mês, e hoje eu queria pegar esse retorno, essa reconstrução dos muros, do templo, da vida religiosa deles, e nós pensarmos um pouquinho, não nesse contexto histórico, mas trazer um pouco para os nossos relacionamentos. Afinal, Neemias não vai falar só sobre a reconstrução física, mas vai falar sobre uma reconstrução da vida espiritual do povo para com Deus, a reconciliação do povo para com Deus. Joia, eu vou pedir para o Augusto tirar, senão a gente fica só olhando lá e perde o foco, né? As pesquisas sociológicas apontam alguns problemas enfrentados no anseio da vida familiar e no anseio da vida eclesiástica, vida em comunidade. Eu queria apontar para vocês alguns. Então, os principais problemas
relacionamentos familiares, interpessoais. Então diz aí, basta existir mais de um para ter problema. Família que tem mais de um já tem briga, né? É assim, quanto maior a família, mais briga. Onde tem pessoas, tem problemas, tem discussão, tem desavença, né? Dinheiro. Ih, rapaz, isso é problema, né? Prestei, você não me pagou, agora você vai pagar, ou eu vou arrebentar você, não é desse jeito entre os irmãos? Eu tinha 5, era um brigueiro danado. Eu lembro, antes de ser cristão, tá, gente? Meu irmão pegou minha calça escondida que eu tinha comprado, né? Eu novinho, foi trabalhar, fui bater lá no serviço dele, dá minha calça aqui, né? É confusão, gente, é problema, né? Orgulho, não, você que estava errado. Você tem que pedir perdão. Não, que pedir perdão. Quando é pequenininho, alguns amarram os dois juntos, falam, vão ficar aí até pedir desculpa. Pede desculpa, mas sai numa braveza danada, né? Sai com mais raiva ainda. Falta de empatia, de amor. Irmão, eu tinha 5, nós éramos em 5 irmãos. Somos ainda em 5 irmãos, todos homens. Aí vocês já viram a confusão. Às vezes eu penso, falo, puxa, por que minha mãe gritava tanto? Eu tenho 2, eu fico quase doido. Agora eu entendo minha mãe, né? Minha mãe ainda era boazinha, não tem jeito. Então, onde tem gente, tem desavença, tem confusão. Aí precisa ajustar relacionamento, precisa às vezes reconstruir. Quando a gente é criança, estou de mal. Fica um dia sem falar com o irmão. No outro dia já está jogando bola junto e tudo se resolve. Nós temos alguns problemas na igreja. Muitos problemas na igreja, né? Grupos de irmãos que jogam futebol. Eu não vou falar do Brendo, eu não vou falar do Davi, essa turma aí são terríveis, né? Quer conhecer quem são os jovens? Bota para jogar bola junto. É cada pancada que o Léo dá nos outros, rapaz do céu. Todo futebol de sábado alguém saía com o tornozelo inchado. O Breno é prova disso. Já melhorou, Breno? Melhorou. Depois de 3 anos tá bom, né? Vocês vão conhecer quem é aqui no futebol. Ficar fazendo piadinhas das camisetas, toalha de mesa que o David usa como camiseta. Isso dá um problemão danado. Cadê o David? Tá chateado lá o David. Todo mundo fica fazendo piadinha das toalhas de mesa que servem como camisa. Não se faz isso, gente. Pior problema de todos. Ficar chamando os irmãos de careca. Terrível. E aí isso é um problema sério. Eu vou achar aqui, vocês vão ver como esse é um problema sério e arriscado para quem faz esse tipo de piadinhas, tá, crianças? Tá, Sophie? Eu vou ler aqui para vocês e digo a referência. Isso é terrível para quem faz, tá, gente? Diz assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui certinho o texto. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, sobe, careca, vai, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Vocês tomem cuidado ao fazer piadinha sobre careca, tá? Eu vou acabar com essa confusão, vocês dizerem que eu sou careca. Eu já tive cabelo um dia. Vamos lá, olha aí. Não é minha irmã não, tá, gente? Não é minha irmã não, essa é eu. Cabeludo, cabelo loiro, que todas as mulheres gostam, cacheadinho, né? Isso é problema sério na igreja, ficar chamando os outros de barrigudinho, né? De careca. Alguém falou gordo, né? Camisa 3D, não existe gordo, não existe camisa 3D, a gente usa 3D. Agora vamos falar de coisa séria. Deixa eu tirar isso aqui, senão vocês não se concentram, né? Boa semana ainda não, então vamos lá. Agora falando sério, os estudos sociológicos e pesquisa com os irmãos apresentam diversos problemas nas comunidades eclesiásticas. E eu vou citar alguns. Autoritarismo e microgerenciamento. Grupo de pessoas, uma única pessoa que concentra todas as decisões em torno de si. Não, eu não autorizei. É que vai cortar a grama, não falou comigo. Principalmente finança. O indivíduo quer controlar a finança, dizer não assinei o cheque, né, não controlei. Então isso é um problema sério nas comunidades religiosas, o autoritarismo e microgerenciamento. Pessoa quer concentrar em si todas as decisões e principalmente questão financeira. 2. Síndrome de Burnout evangelista. Todo mundo acha que é chefe do Augusto, né? Cadê o Augusto? Está lá no fundo, né? O Augusto trabalha para a igreja, né? É evangelista, ele é pago por Deus por meio da oferta das igrejas, né?
Mas não podemos achar que o Augusto é nosso funcionário, não é. Ele tem um dom, ele serve essa igreja, serve primeiro a Deus e serve a igreja, né? Mas isso é um problema religioso. Principalmente quando tem pastor, é tudo pastor. Eu tiro minha responsabilidade, eles resolvem. Não tem presbitério nem diaconato, tudo o Augusto resolve. Não, o Augusto resolve. Eu tenho que começar a concentrar em mim também decisões. Tomar uma postura de servir e assumir responsabilidades. Terceiro, ocultar o pecado na igreja. Não, isso aqui todo mundo vai ficar sabendo. Vamos jogar debaixo do tapete, né? Ninguém fica sabendo. E quando descobre aquela vergonha, aquela coisa toda, né? Nós precisamos tratar o pecado na igreja, convidar ao arrependimento e ajudar o irmão. 3, abuso espiritual. O uso das escrituras para abusar espiritualmente dos irmãos. Deus está falando, você tem que me doar esse carro. Deus está falando, esse terreno você tem que trazer para cá, né? E, entre outras coisas pequenas também. 5, uso de máscaras na igreja. Eu acho que ninguém está de máscara, né? Ou estamos todos de máscara, né? A cultura da aparência. Valmir parece bonzinho, mas quando meus irmãos já me provocaram, eu já rasguei calça deles, nunca ficaram sabendo, tá? Essa cultura da aparência, achar que, ele é bonzinho, né? Então nós temos que viver o evangelho. Nós temos que cuidar com o pecado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Essa é boa. Fofoca e julgamento na igreja. Ih, rapaz. É muito mais difícil falar do irmão e muito mais fácil eu fazer fofoca. Vem cá, eu quero pedir para você orar comigo sobre o pecado do Valmir. Você já foi falar com o Valmir antes? Não falei, eu vou conversar com você. Sabe como é que acaba com a fofoca? Gilberto, deixa eu te contar uma coisa do João. É do João que você vai falar, Valmir? João, vem cá, o Valmir quer falar de você. Pode ter certeza que nunca mais o irmão vai te chamar para fazer fofoca. Acabou a fofoca, né? Mas isso é um problema sério. Nós temos que cuidar com a fofoca. Como nós falamos para as crianças, guardar a língua dentro da boca, né? Quietinho, não vai fazer fofoca, né? Não vou ajudar em nada. Se eu flagrei ou evidenciei um irmão em pecado, eu vou conversar com ele. Vou convidar ao arrependimento, né? Vou convidá-lo a orar e ajudar. Não sair fazendo fofoca, isso é perigoso. Nós damos lugar ao diabo quando saímos fazendo fofoca. É terrível isso. Falta de acolhimento. Nós precisamos ser uma igreja que acolhe as pessoas, que recebe bem, que traz para perto. Nós falamos sobre o processo de discipulado, que é trazer para perto e ajudar esse irmão a se desenvolver e ele fazer outros discípulos. Nós precisamos exercitar o acolhimento, trazer as pessoas para perto de Cristo, assim como nós queremos estar. Polarização política e partidária, isso é uma confusão, né? Ano que vem eu acho que tem eleição. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião política de cada um, a diversidade de opiniões relacionada à política e não forçar ou brigar com o irmão por conta de uma posição ou outra política. Eu posso achar que o outro está errado, e o outro pode achar que eu estou errado. Mas nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar. Isso não é eu que estou falando não, tá, gente? Uma pesquisa sociológica aponta esses principais problemas dentro da igreja. Isso causa um transtorno terrível, quebra relacionamentos, faz com que irmãos briguem, vira uma confusão danada. É por isso que, agora o Juan pediu para todo mundo se abraçar aí, né? Para a gente tratar esse assunto com mais leveza, com calma, né? Nós vamos, depois de apresentar algumas dificuldades, tentar trabalhar algumas questões bíblicas para pensarmos nessa reconstrução de relacionamentos dentro da igreja e nosso núcleo familiar. Veja o exemplo de Neemias, vocês estão aí, Neemias no capítulo 1, versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Identificar o problema. Nós precisamos identificar qual é o problema nesse relacionamento. Qual é a dificuldade? Aí no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele também traz um pouco isso. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos
Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas. Qual é o problema? Identifique. Às vezes o problema sou eu. Às vezes o problema é eu ter batido no meu irmão, né? Às vezes o problema é eu ter sido grosseiro. Então, identificar o problema. Segundo, leve a situação para Deus. Capítulo 1, versículo 4 e 6, vocês podem ler. Mas lá, leva a situação para Deus. Oração. Senhor, está aqui o problema. Eu quero resolver. Eu preciso de sabedoria, preciso de auxílio. Mostra arrependimento. Eu quero conversar com você que você fez isso. Você foi, você. Ao invés de dizer você, dizer, olha, eu pequei, eu fiz, eu tenho participação nessa confusão. Mostre disposição em mudar. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer resolver a situação. E depois tomar atitude. Vá e faça. Aí no capítulo 2, versículo 11 e 12, mostra justamente isso. Ele evidencia o que está acontecendo, depois vai reconstruir o muro. Pronto, acabou por aí, né? Não, agora vamos para as lições bíblicas, os 3 pontos. Tem mais 3 pontos para a gente conversar, a gente refletir. Primeiro ponto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. No Evangelho de João, então vocês podem abrir comigo, por favor. Evangelho de João, no capítulo 13. Lembra o episódio em que Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Depois nós vamos ler o versículo 14 e 15. Evangelho de João 13, 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Versículo 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olhe para Jesus. Olhe para a postura de Jesus e nós vamos copiar o Mestre. Lavar pés. Servir uns aos outros, né? Jesus vai dizer em João capítulo 13, 34 e 35, todos saberão que vocês são meus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Olhe para Jesus. Devemos perdoar as ofensas de uns para com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olhe para Jesus. Veja a postura e o que Jesus fez. Jesus já nos perdoou, inclusive morreu no madeiro por nós. Ele não tinha culpa nenhuma por conta dos nossos pecados e ele nos perdoou. Por que eu, um pecador, não vou perdoar os meus irmãos, não vou me esforçar, não vou suportar? O irmão me suporta, né? Me tolera nas minhas chatices, nas piadinhas sem graça sobre o futebol, né? Por que eu não vou suportar e perdoar os irmãos? Perdoar as queixas, amar como Cristo nos amou, perdoar como Cristo já nos perdoou. Primeiro ponto, olhe para Jesus. Segundo ponto, olhe para Jesus. Nós precisamos aprender a dialogar, a conversar. Mateus capítulo 18, quando vai nos orientar sobre como tratar um irmão surpreendido em pecado, vai dizer justamente isso: aprendam a dialogar, aprendam a conversar. Mateus, no capítulo 18,
versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Mostre-lhe o erro. Eu quero parar aqui, eu não vou seguir, só no versículo 15. Nós precisamos aprender a conversar. A chamada comunicação não violenta, a Nanda, a Brenda vão saber bem isso, né? Trabalham com as crianças desde pequenininho, né? Comunicação não violenta, aprender a conversar, pedir perdão. Nós precisamos ter maturidade suficiente para, se necessário, ô Dario, eu quero conversar com você. Com espírito de brandura, de amor, de perdão, de pedir, de aceitar o perdão, né? Uma comunicação não violenta. Nós precisamos aprender a dialogar, a conversar. Nós não somos bichos, não somos animais irracionais. Nós conseguimos conversar. Nós conseguimos sentar e dialogar. Tem que ser dessa forma. Se o exemplo é Jesus, nós temos que agir como Jesus. Aí a gente só lembra quando Jesus tirou a turma lá do templo, né? Base da chicotada, né? Vamos embora, todo mundo, né? Não. Nós precisamos pensar como Jesus, agir como Jesus. O segundo ponto, olhe para Jesus. É tão importante a reconciliação entre irmãos da igreja e entre família. Eu ampliar para relacionamento familiar que quando da sua oferta, se você lembrar que você tem um pecado, que você não está bem com o irmão, deixe a sua oferta, vá pedir perdão, vai se reconciliar, depois você volta e você vai adorar a Deus. Eu vou ler e digo a referência para vocês em breve. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha o tamanho da importância de relacionamentos saudáveis, a gente aprender a conversar. Se eu fiquei chateado, tome a postura de conversar, de pedir perdão se necessário, de aceitar o perdão, sem briga, sem pancadaria, sem facada, né? Sem tiro, não vamos para esse extremo, né, gente? Mas aprender a conversar, gente. Comunicação não violenta, isso aprende no primário, aprende com as crianças. É um exercício bom, converse com os filhos. A Sofia, se eu estiver mentindo, ela vai dizer, né? Às vezes eu exagero, fico bravo mais do que deveria, mas quando eu erro, eu digo, filha, o pai quer conversar com você. Eu quero te pedir desculpas, eu quero te pedir perdão. É isso, exercitar em casa. A gente exagera. A gente às vezes fala o que não deveria, age com grosseria para com os outros, mas precisamos aprender a dialogar, aprender com Jesus. Aprender a ouvir antes de falar, né? Antes do outro falar, eu já vou soltar minhas pedras, já vou descarregar. Antes que ele fale, eu já vou falar primeiro. Não. Seja tardio em falar e pronto para ouvir. Ouvir mais e falar menos. Estar disposto, assim como disposição para reconstruir o muro, disposição para reconstruir relacionamentos. Terceira ideia, vocês já sabem, não preciso nem dizer mais, né? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Lembram como é que era o relacionamento dos irmãos lá em Atos capítulo 2? Tinham tudo em comum, compartilhavam as refeições, estavam sempre juntos e Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos e a igreja crescia, a igreja se desenvolvia. Nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele. Resolver relacionamentos não é fácil, gente, é desconfortável, eu sei disso. Não é confortável sentarmos e falarmos dos nossos erros, pedir perdão. As mulheres um dia ainda vão aprender, tá, gente? No relacionamento, vocês sabem disso. Mulher pedir perdão, assumir que está errado. Ih, rapaz, é difícil. Né? Vamos aprender em casa, tá? Não contem para a Mayra isso, gente, por favor. Senão ela é brava demais, né? Efésios capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Em meu lugar, o que faria Jesus? É muito difícil reconstruir relacionamentos. Mas é possível.
Um vaso quebrado depois de restaurado sempre fica com as suas cicatrizes. É possível que a gente fique com cicatrizes de um relacionamento ruim, de uma palavra maldita, de uma discussão boba, mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos estar dispostos, com o coração voltado para Jesus, para pedir perdão, para aceitar perdão. Eu gostaria de incentivar todos para que nos esforcemos para ter bons relacionamentos, tanto no âmbito da igreja, como no âmbito familiar. Eu já fui em vários velórios, vários sepultamentos, e já vi todo tipo de reação, de comportamento. Mas, normalmente, aqueles que mais sofrem, diante do caixão, diante do corpo gelado, já sem vida, são aqueles que nunca disseram, eu te amo. São aqueles que nunca disseram, me perdoe. Olhe para Jesus. Aprenda com Ele, para que não seja preciso dizer quando não tiver mais vida. É preciso hoje. É preciso olhar para Jesus. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor com o coração voltado à reconstrução de relacionamentos. Aprender, pedir perdão e aceitar. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos molde como Jesus, para que, como Jesus, a gente aprenda a pedir perdão, para que a gente aprenda a servir, para que a gente aceite perdão. Nos ajude em nossas dificuldades, para que em vida a gente pratique o Evangelho encarnado em nós. Não nos deixe, Pai, ao final da vida daqueles ou da nossa, para que a gente tente fazer isso quando não há mais possibilidade. Mas nos ajude a fazer agora, reconstruir relacionamentos na igreja e reconstruir relacionamentos em nosso âmbito familiar, enquanto ainda é possível. Em nossas fraquezas, nos dê sabedoria e nos auxilie. É por meio de Jesus que nós pedimos. Amém.